Suelen, linda guerreira. Eu tive que tomar um vinhozinho aqui pra ser capaz de responder também no modo menos racional e menos linear ao teu e-mail. Eu acho que a única coisa que eu posso fazer, porque assim como tu não sabia como colocar aquilo em palavras, eu também não sei. Quando eu entendi que o Xumaré, Bessem, era o Ungraspable. Ungraspable, porque foi com o Xumaré que eu tentei sistematizar, tentei transcrever como eu transcrevia antes, adorava transcrever, criei as formas analíticas dos ritmos e não sei o que lá. E aí um dia, por acaso, nada por acaso, fui transcrever uma cantiga de Oxumaré e não foi possível. Quer dizer, era possível eu construir aquela transcrição, mas não foi possível porque eu vi que ela não era real. Ela não era real, ela não dizia nada sobre aquele ritmo, sobre aquela forma de dançar, que é uma das mais difíceis. E eu fui tentar colocar numa tabela, num algo sistemático, e não deu. Foi quando eu parei de fazer transcrições. Porque eu vi que elas eram só uma construção sistemática, analítica, racional, que reduzia e artificializava aquela experiência. Eu só fui entender o Xumaré, não que eu entenda, né? Mas dançando, justamente não conseguindo dançar, até que o Paraná disse que eu tinha que mexer o meu corpo para cantar e dançar aquilo melhor e tal. Aí eu entendi isso, é uma coisa que tá na minha tese na parte sobre dança. Que ele era ungraspable, no sentido de inefável ou intangível, né? De não poder pegar, porque a cobra não conseguir segurar, tornar linear. E aí eu digo assim que eu entendi o Xumaré melhor nesse dia. Entendi o que era o movimento das coisas, do mundo. É o que permite que tu, de repente, na Alemanha, passe por tudo isso, já na altura de vida, na experiência de vida que tu tem. E é dessa forma tão não linear, não racional, não esperada, que contraria os objetivos, as expectativas todas, tu vai reconstituir ela, a tua própria história, a tua própria experiência, ou a ti mesmo. E as lacunas são só a experiência, só a intuição que são capazes de conectar. É só uma experiência, que acho que também é experiência artística, de conectar coisas completamente, muitas vezes completamente desconexas. E de repente ganham um novo significado, um novo sentido. E vão ser sentidos por diferentes pessoas de maneiras diferentes. Então eu pensei também que tem essa coisa do roncó, da Alemanha como roncó, mas também tem esse espelho num sentido, né, que tu falou que antigamente tu te olhava no espelho e às vezes não te reconhecia. Às vezes a gente não se conhecia nesse mundo também. Não só não se conhecia internamente, mas quando a gente se olha no espelho, a gente não está se vendo, a gente está se vendo no mundo, porque não é só a nossa cara que está ali, mas é a superfície que a gente mostra pro mundo e o entorno dela, porque no espelho ainda está o que está em minha volta. Então o espelho me mostra o que o mundo vê de mim, o espelho me mostra eu no mundo, não eu sozinha. E eu pensei muito sobre isso porque cada vez que eu fazia uma reclusão, eu tinha que tapar os espelhos, né? Eu ficava pensando, né? Porque que não podia olhar no espelho e tal, mas o fato é que eu ficava sem olhar no espelho e cada vez que eu sem querer via meu reflexo, especialmente vestindo branco, no vidro de uma parada de ônibus, porque tinha que ir em algum lugar, eu tomava um susto. Claro, também por estar de branco, mas mesmo depois de uma semana de preceito, quando eu me olhar no espelho, era algo um pouco chocante. Num bom sentido, eu acho. Não de não me reconhecer, mas de ter um choque, assim, isso sou eu existo, era essa cara, me lembrei. Então eu também pensei bastante sobre essa coisa do espelho. E no Roncó não tem esse espelho. Então a gente tem que ir muito para dentro de si mesmo, né? Então talvez o espelho ele reflita mais a gente como sujeito no mundo, né? A nossa superfície. E no Roncó a gente não tem essa superfície. A gente se libera, acho que tu colocou alguma coisa parecida ali, dessa coisa externa, dessa coisa superficial. E não tem para onde olhar, só tem olhar para si mesmo, queira ou não. E agora conectando essa coisa do Bessem, do Ungraspable, essa história que não tem como ser escrita, registrada, mas ela está registrada em muitos corpos, em muitas experiências no inconsciente, né, que agora tu começa a trazer à tona, né, talvez essas lacunas sejam tão justamente as lacunas do racismo mesmo. Na verdade, essas lacunas não existem dentro de ti e dentro da tua ancestralidade tudo está completo. E tu sabe disso. A lacuna é o mundo fora de ti.
A lacuna é olhar para fora e não encontrar esse conhecimento que tu traz dentro de ti já há milhares de anos. Então a lacuna está no espelho. Quando tu te olha no espelho, tu vê o mundo à tua volta, tu vê essa pessoa que tu é pro mundo e tu não reconhece nem essa pessoa, nem essa história, porque ela não condiz com a história que está dentro de ti, que tu conhece, mas que talvez tu tenha suprimido pelo racismo, por todo o preconceito, por toda a repressão. Então as lacunas não estão dentro de ti, as lacunas estão fora. E é por isso que tu tem que guerrear, para que elas sejam preenchidas fora. E agora que tu encontra as respostas que não são lineares, que não preenchem essas lacunas, mas que te fazem te reconstituir, te reencontrar com aquilo que tu já sabe lá dentro. Agora tu pode dar a volta de B100, fazer o movimento da transformação e fazer com isso que tu agora sabe é cada vez mais claro dentro de ti. Preenche as lacunas que estão fora de ti. Essas lacunas só estão fora de ti e elas são enormes. E é por isso que guerreiras como tu têm que lutar para preenchê-las, para que outras pessoas então também se achem. Não tenham que ir até a Alemanha para voltar para a Bahia aos 30 e poucos anos de idade, depois de ter vivido tanto, para agora dizer para o mundo inteiro o que descobriu. Então eu só desejo, ou melhor, não vejo a hora de ver o que vai sair, que grito que vai sair daí, que forma esse grito vai ter para preencher essas lacunas de tanta gente aí que às vezes nem sabe o que se procura, porque não foi nem dado, ela nem foi dado direito de pensar quem era, onde estava, de onde vinha e para que vinha nesse mundo.